Você Era, chegou, preste atenção, velho. porque querendo ou não, você fazia parte, você era membro da igreja, você evangelizava, você fazia parte do grupo, de um, como é que chama? Grupo da igreja, que tem aquele grupo lá. Grupo de louvor? Grupo de louvor da igreja? Não, não, não. Eu sempre fui Não. independente. Meu trabalho era itinerante, como se chama lá. Né? Eu Sim. viajava no Brasil cantando e ministrando. Né? Escrevi 2 livros na época, ministrando palestras e pregações com os livros que eu escrevi. Né? Mas eu não era funcionário ou tinha uma atividade fixa na igreja, não. Eu era membro da igreja. Mas você chegou a comunicar ao seu Sim, pastor na época? sim. Na época, sim. Na época eu recebi, inclusive, o convite dele para ir embora para São Paulo. Né? Cara, não volta, né? Não volta. Eu estou abrindo um trabalho em São Paulo. Vamos comigo, vamos para São Paulo. Só que envolvia muita coisa na época, né? E aí não deu, não foi o caminho escolhido, né? Não foi o que. Entendi. Para algo acontecer, como você disse que várias coisas aconteceram, vinham acontecendo, porque para você ter tomado uma decisão dessa, várias coisas já vinham acontecendo, né? Aquela coisa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai Isso. enchendo. Qual foi a gota d'água que você disse, chega? Deus, É a gota d'água. Cara, a gota d'água, interessante que é assim, ó, é difícil eu falar isso, porque pouquíssimas pessoas vão entender, certo? Talvez um dia entendam, talvez nunca entendam, certo? certo, Mas eu voltei para o forró, porque foi plano de Deus, perfeito, certo? Então isso perfeito. talvez, Acredito demais, pronto, demais. isso talvez até fira as pessoas, né? Venha a pessoa vai dizer assim, esse cara tá louco, tá blasfemando aqui, né? Nem eu entendia, certo, Rick? Só que muitas coisas foram acontecendo em conjunto a todo esse contexto que eu já falei para você. Muitas coisas foram Sim, acontecendo. sim, E uma das coisas que aconteceu foi que a gravadora que eu estava, ela meio que travou um, um grande planejamento de carreira que a gente vinha fazendo na época. certo. Travou do nada, parou e tal, e a coisa não andava, e eu pedi respostas e nada acontecia e tal, e tal, e tal. E aí eu peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro. E fui conversar com o líder nacional. Esse cara é muito grande, esse cara é conhecido no mundo, certo? No mundo. Perfeito. E eu pedi uma reunião com ele para entender o que estava acontecendo. Ele recebeu consegui depois de um determinado tempo. Ele é muito ocupado, viaja o mundo inteiro. Eu consegui. Quando eu cheguei lá, que eu conversei com ele, cara, era como se Deus tivesse, sabe, Torre de Babel, que você fala uma coisa eu não entendo, eu falo algo você não entende e Sim. parece que está falando duas línguas completamente diferentes, sabe? E foi o que aconteceu lá. Deu para entender? Para Sim. mim era algo muito forte, muito decisivo, porque tinham coisas acontecendo, mas aquilo ali era uma carreira, existia um planejamento, existiam metas, objetivos e tal. Simplesmente parou. Quando parou, eu disse assim: poxa, será que Deus está juntando tudo isso para eu realmente entender que acabou esse ciclo, acabou o meu tempo aqui, está na hora de sair? Eu vou lá, porque isso para mim vai ser o sinal. Eu vou lá. E até assim, até conseguir ir era muito difícil, sabe? Porque, como eu tô falando, marcar uma reunião, sentar com o cara, o escritório dele, o cara anda de jatinho pelo mundo, é Sim. um grande líder, né? Eu consegui. Eu disse: Deus, essa resposta vai ser o que eu preciso. Ou a coisa continua, né? E vou para cima e vou trabalhar, ou eu tô entendendo que parou, acabou. Vou voltar. Sim. Sim. E fui para o Rio de Janeiro, como eu falei, e foi desse jeito, sabe? A gente não conseguiu se entender. Eu falava uma coisa, parecia que eu estava falando uma língua que ele não entendia, e ele respondia coisas que eu não acreditava, sabe? Coisas que Sim. não faziam sentido. E aí, lá na hora, eu disse: rapaz, eu queria pedir para você o rompimento do nosso contrato.
E na hora eu tomei uma decisão. E eles, cara, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Sabe? Eu digo, não. Você a gente não está conseguindo se entender. Se você puder me dar o rompimento do contrato. O contrato era um contrato que não tinha cláusulas exorbitantes e Sim, tal. sim, sim. Trabalho mesmo, né? Eu disse, rapaz, se você está pedindo, Deus lhe abençoe. Aí assinou na hora e eu já voltei com a decisão no coração, entendeu? Então Perfeito. isso para mim foi assim, o ponto final.